Olha, eu vou tentar falar sobre um assunto meio complexo. Quem decidiu sobre religião? Melhor dizendo, sobre o cristianismo. Foi o império com medo das verdades dos evangelhos mesmo. O império financeiro não queria que as pessoas tomassem conhecimento. O império financeiro nunca quis a verdade, que as pessoas tomassem conhecimento da verdade. Quando as pessoas começam a ser alertadas, o poder vem e oprime. Vamos fazer uma breve, bem rápida comparação. Vamos lá. De um lado, Platão, com o idealismo. Do outro lado, Aristóteles, com o realismo. Ambos contribuíram muito, né? Na filosofia, na educação geral, tudo. Cada um montou uma escola e tem todo. Mas isso aí a gente fala no decorrer do tempo. Que agora eu estou voltando com as minhas reflexões e espero continuar. Um discordando do outro, e assim foram criadas as escolas, cada um com um sistema educacional um pouco diferente do outro. Assim foi a religião que já existe desde a da antiguidade, da Idade da Pedra, sei lá de quando. E ela foi assim, cada um aparecendo com uma crença diferente da outra. Até chegar no Deus único, Deus do Abraão, o Deus único, Deus que não sei o quê, tem um monte de tem mais Deus na Bíblia do que em qualquer outro lugar do universo. Tá. Aí inventaram a tal de Bíblia, é um livro bom para estudo, tem muita metáfora, tem até um pouco de história, muita história, talvez até um pouco de filosofia, mas verdade, existe? Não sei. E aí foram surgindo as religiões, aí surgiu o tal cristianismo, que foi criado pelo Império financeiro, sempre dominante. Inventaram a oração mais hipócrita que existe, que é o tal Pai Nosso. Colocou medo nas pessoas. Aí surge um outro e monta outra igreja, não sei do que, porque não podia casar nessa. Não podia um segundo casamento nessa. E aí vem o outro e cria o protestantismo e vai de... Tem muitos, não é só o cristianismo, tem várias religiões. Tem o hinduísmo, que parece que foi a primeira da classificação. Tem as culturas indígenas, tem as descendências africanas, tem várias religiões, todas elas voltadas para um ser superior que as pessoas acreditam. Até aí tudo bem. Nada de errado a pessoa acreditar em algum ser invisível. Mas o que mais está incomodando ultimamente são as seitas evangélicas. Elas estão crescendo assustadoramente. É comércio, Deus é um marketing deles. Eles criaram, eles meio a fachada, Jesus te ama, Deus é bom o tempo todo, Deus faz tudo, Deus na frente, Deus no comando. Peraí. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Onde é que está esse Deus quando uma criança tem aquela doença famosa lá e ninguém consegue tratamento? Onde é que está o Deus daquelas pessoas que ficam cometendo atrocidades nas guerras, que nem são guerras, são verdadeiros massacres, que não tem por que fazer guerra, são massacres para acabar mesmo. Isso aí é um assunto que a gente pode ir tratando no decorrer do tempo, se vocês deixarem as perguntas. Sempre divergindo de tudo, sempre colocando medo nas pessoas. Eles inventaram o diabo, inventaram um tal de dízimo para levar dinheiro para o líder. Vão nas comunidades das grandes cidades, e lá eles abrem um boteco, e lá
A gente sabe que lá tem de tudo, né? E eles é que comandam. Sempre, dificilmente você vai encontrar um desses líderes, que eles se auto-intitulam pastores, que não seja de direita. Tá? A direita é sempre envolvida com o tal organizado. Sempre. E assim eles vão fazendo, construindo o império deles e as pessoas cada vez mais pobres e vão iludindo, a chega a um ponto que eles veem que aquilo não é verdade. O que eles fazem? Como eles são pessoas que não têm muita cultura, não têm muito acesso à cultura porque foram negados essa oportunidade a eles, o que eles fazem? Ah, mas Deus não existe mesmo, então eu posso fazer o que der para fazer. Porque eles têm, os líderes ensinam essa. Eles ensinam para as pessoas que a pessoa, você não pode fazer isso porque cristão não faz isso. Não, quem tem moral não faz tal coisa. É o caráter da pessoa que define ela, não é a religião. Aqui, DNA, tá? Caráter é inerente. Mas a pessoa pode aprender, ter bom comportamento, entender o certo e errado e praticar o certo, porque ela é melhor praticar o certo, é melhor para viver. Independente de lei, de religião, de qualquer coisa. Quem coloca os princípios verdadeiros, não é aqueles princípios que eles falam Deus acima de tudo, pátria, sei lá como é que eles falam lá, os verde e amarelo lá. Aquilo lá não, porque eles são hipócritas. Mas os verdadeiros, aquele que a pessoa não comete não tem tal atitude, porque ela não vai fazer, porque ela não quer fazer, porque não faz parte da integridade, da índole dela praticar tais atos. Agora falar, mas eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Espera aí, que moral você tem? Onde é que está o teu caráter? Tá lá dentro de um livro, lá velho, que escreveram não sei quantos mil anos atrás? Teu caráter tá lá? Não, o meu tá aqui, o DNA. Aqui, na minha índole, na minha formação. Tá? É aqui que o meu tá. Agora, eu não tô dizendo que a pessoa não pode ter uma religião para endireitar a vida, não. Mas agora, achar que deve isso à religião, não deve. Ela deve a ela mesma, tá? Jesus mudou a minha vida. Outro dia eu vi uma moça colocou isso num negócio lá e eu coloquei assim embaixo, que mudou a tua vida foi depois que aquele traste com quem você era casado saiu da tua vida. Tá? Eu escrevi lá, escrevi mesmo para ela. Tá? Porque eu sei quem é e sei o que ela passou. Depois que alguém veio buscar e levou embora para sempre, a vida da pessoa mudou. Claro. É Jesus, não muda a vida de ninguém, não. O que muda é a pessoa, a própria pessoa. Tá? E eles colocam medo. Pessoas vivem aterrorizadas. Se eu fizer isso, eu não vou ser abençoada. Olha, uma coisa é o seguinte. Se a pessoa é abençoada ou não, isso aí depende dela. Sabe por quê? Outro dia eu vi um pastor, um padre também falando. Sabe quando que você se tornou uma pessoa? O dia que você largou a tua esposa em casa sozinha e foi passar o domingo com a tua mãe. O dia que você largou a tua esposa em casa e foi pescar com os teus amigos. Pode ir lá uma vez ou outra, né? Agora, tem pessoas que deixam sempre. A coitada vai na igreja rezar pela conversão do traste. O fato é que a cada hora nasce uma portinha, abre-se uma portinha, nasce uma seita com o nome de igreja, ela coloca, cada um tem um nome. Quem é que veio para dividir? E assim cresce assustadoramente essas religiões onde as pessoas não precisam estudar, não precisam ter cultura nenhuma,
Basta que tem lá um celular, para agora ter a tal da Bíblia online, para todo dia o pastor mandar mensagem, mandar ler isso e ler aquilo. Que eu estava fazendo uma pesquisa, uma vez tinha uma senhora que de vez em quando, ela é muito boa mesmo, que ela sabia de umas dificuldades que eu estava enfrentando, uns desafios, e ela, vou dizer, ela rezou assim para mim. Aí eu estava falando com ela no celular e eu estava digitando no computador ao mesmo tempo. Aí ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo umas pesquisas aqui no Google. Ela falou, não lê Google, pesquisa no Google não, lê a Bíblia. Eu falei, não, dona, eu estou fazendo pesquisa acadêmica, eu estou fazendo um trabalho acadêmico, eu preciso do Google comercial e do Google acadêmico, eu preciso dos dois. Então, é assim, eles acham que lendo a Bíblia tá bom. Muito boa a senhora, muito simpática, uma gracinha, tudo. Mas daí a pessoa achar que ela só tem que ler a Bíblia, é um absurdo isso. Não pode isso, não pode aquilo, mas pode disseminar ódio, né? Que eles fazem muito disso. Essas seitas, elas pregam a tal prosperidade, só que quando elas precisam de dinheiro, elas pedem para os tais fiéis. Só que elas mandam os tais fiéis pedir para Deus, que Deus provê. Ah, tá. Aí a pessoa fica com aquela falsa esperança de que vai ter a prosperidade que eles prometem. A pessoa fica com a falsa esperança de que vai ser curado de uma doença. Só que chega uma hora que eles vão no médico, porque eles precisam do médico, precisam da ciência. E o povo de Deus sempre atrapalhou a ciência. Se vocês tiverem oportunidade, tem um filme que chama O Físico. Se vocês tiverem oportunidade, vejam esse filme. O Físico. Não sei se tem disponível na internet para assistir. Se tem alguma... Procura que vocês vão encontrar. Se vocês não encontrarem o filme todo, vocês encontram pelo menos a sinopse dele. Muito bom, que o povo de Deus sempre atrapalhou a ciência. E esse é uma demonstração perfeita do que o povo de Deus faz com a ciência. Então, como eu estava falando a respeito das religiões, que começou o cristianismo, né, e começou o protestantismo, depois eles inventaram a tal da oração em línguas, que até hoje ninguém sabe o que é isso, e fica lá para Canta, lá para Súria, e ninguém sabe o que significa isso. Vivem dizendo que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou, me revelou, e é tudo mentira, que eles é que bisbilhotaram a vida dos outros. Eles não ficam quietos. Não param. Eu começo a falar, eles começam a latir. Deixa isso. Então, o problema das igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas são um problema. A gente precisa de lutar contra isso. Elas podem ter o cantinho delas, mas sem fazer o que eles fazem, que eles estão errados, eles ficam levando uma falsa esperança para as pessoas, às vezes as pessoas não têm nada, não estudam porque ficam ali presos. A verdade é que liberta. Eles se utilizam do marketing perfeito para enganar. Que foi Deus que falou, Deus está no comando, Jesus te ama, Jesus na causa, Jesus resolve tudo. Mentira, resolve coisa nenhuma. Hoje ficou meio atrapalhado o meu texto, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá? Eu quero que vocês deixem as perguntas.